Amém? Vamos começar então o capítulo 7 de Esther, mas a gente parou, igual a irmã bem disse, ali no capítulo 6, exatamente naquele momento que eles ainda estavam falando, né? E aí chegaram, está escrito aqui, chegaram os eunucos do rei e apressaram a levar Amã ao banquete que Esther já tinha preparado. Então Amã tinha voltado para sua casa, estava falando tudo o que aconteceu. Então os sábios, você lembra que antes aqueles estavam dando conselhos para Amã negativo, conselhos que não tinham sentido nenhum, né? O inimigo é terrível. E na hora que Amã chega e fala que tudo que aconteceu, né, com Mardoqueu, então o que acontece? Amã recebe o conselho, a Bíblia vai chamar aquele conselho de conselhos de sábios. Os sábios falaram para Amã que se ele é judeu, você já começou a cair e vai cair de verdade agora contra este homem, né? A gente parou exatamente aí. Bom, capítulo 7 então. Vindo pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther, e significa que eles, aqui já está o momento que eles já não mostram o momento que eles cearam, o momento que eles jantaram, né? Mas vai falar que eles já vinham para beber, ou seja, a parte da refeição. Dá um grito com aquele cachorro lá no geral. Vê se tem alguém aí fora. Isso. É que aqui, irmãos, para você que está acompanhando aqui, está a irmã Branca, conhece muito bem, a irmã Valmira, né, o irmão Eduardo, tem o cachorro aí do lado do nosso cão de guarda. que quando ele desembesta em latir, só pela misericórdia, não para mais. Então não é a primeira vez que vocês estão ouvindo o latido do cachorro, não vai ser a última também, né? E aí depois deles ceiarem, irmãos, isso daí é comum com a gente também na nossa casa. Depois, na hora de comer, ninguém gosta de falar. Tem gente que come falando, né? Tem gente que fala comendo, bebendo, correndo, andando, né? Dormindo, né? Mas tem gente que na hora de comer simplesmente come, né? E aí, mas assim, o pessoal, a gente se senta para conversar mesmo numa festa, num evento, para conversar, sempre depois da refeição, né? Tem o jantar, e depois do jantar, num ambiente um pouco mais descontraído, as pessoas começam a conversar sobre as coisas do dia a dia. E aqui não foi diferente, né? Era assim que funcionava antigamente. Eles sentavam, comeram, e eles foram começar a conversar depois do jantar, na hora do vinho. E é por isso que está escrito: vindo pois o rei com Amã a beber com a rainha Esther, né? Com a rainha Esther, disse também o rei a Esther. Ou seja, agora é o momento de Esther, depois de ceiar, depois de comer, é o momento de Esther falar com o rei, porque ele está de ouvidos abertos. Olha só, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, ó rainha Esther? E se dará. Qual é o teu requerimento? E até a metade do reino te dará. Isso aqui numa leitura superficial, a gente não percebe qual é a magia destes dois versículos, né? O rei está pronto para ouvir Esther. Depois da comunhão que eles tiveram, o rei está pronto para ouvir, né? Deus só fica de ouvidos abertos para nós depois da nossa comunhão com Ele. Depois de nós ceiarmos juntos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É o que está escrito lá em Apocalipse, né? As nossas petições vão ser ouvidas. Deus vai estar de ouvidos inclinados para ouvir. O rei vai estar de ouvidos inclinados para ouvir as nossas petições. Como? Depende da nossa comunhão com Ele. Mas como que funciona isso? É a comunhão em jantar com Deus? Você não vai conseguir sentar numa mesa e jantar com Deus. Dá um pedaço de frango aí, traz uma carne assada aí, mal passada. Não tem isso daí com Deus. Mas como é que é a nossa comunhão com Deus? É o dia a dia. É no levantar, é no entregar a sua vida à obediência das diretrizes do Senhor, né? Porque às vezes a gente pensa: eu levantei e eu orei, já estou falando com Deus, é o bastante? Não, porque se você orar, mas o seu dia a dia, as suas atitudes, do momento que você acordar até o momento que você dormir, não foram atitudes dignas de comunhão com o Senhor, então o sangue de Cristo não está sobre você, e Deus não pode ouvir a tua oração.
pecado, ele cria uma barreira, a Bíblia fala, cria uma barreira entre nós e Deus. Então, o ouvido do Senhor está inclinado a ouvir? Sim. Que momento? Que você tem comunhão com Ele. E a comunhão, além de ter uma vida digna das diretrizes, das leis do Senhor, na comunhão, em ceiar com o Senhor, também traz aquele sentido de comer o pão, né? Comer o pão da vida. Na Bíblia, toda vez que você vê o pão, a gente está falando da palavra de Deus, comer essa palavra de Deus. Por quê? Porque o que o pão dá para a gente, meus irmãos? Quando você come comida, o que a comida te dá? Ela te dá um sustento. Já viu aquela frase, saco vazio não fica em pé? Né? O camarada ele pode estar trabalhando. Daqui a pouco o irmão Everaldo, que trabalha no operacional, é um trabalho braçal, você toma o café da manhã, sai para trabalhar, né? Aí quando chega lá, mais uma engoladinha. A fome vem que horas? A fome não vem meio-dia. Quando dá 10 horas, a barriga já está roncando, né? É assim que funciona, né? Assim, irmão Everaldo, o irmão Leonardo da bicicletaria. A fome não vem meio-dia. Se você for esperar para meio-dia, a fome já passa, está até acabando. Quando dá 10 horas, a barriga já está falando pão, merda. Você não pode esperar, meus irmãos, você passar por um momento de aflição para buscar o pão da vida, para buscar a palavra do Senhor. Isso aí tem que ser rotineiro, tem que ser o tempo todo. Isso também é comunhão com Deus, né? Então Deus está olhando, você tendo essa comunhão com Ele, buscando, comendo esse pão da vida, aí os ouvidos dele, pode ter certeza absoluta que estão inclinados a te ouvir. E aí você vai ouvir de Deus, no teu coração, exatamente o que o rei falou para Esther aqui, né? Diz também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, ó rainha Esther? E se dará. Qual o teu requerimento? E até metade do reino se fará. Ele está falando, tudo que você me pedir, eu posso te dar. Qualquer coisa, não tem limite. É por isso que nós servimos o Deus do impossível. A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto eu e você, nós estivermos com Deus, não tem limite, né? Bom, versículo 3: então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça a teus olhos, e se bem parecer ao rei, dar-se-me minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Agora Esther, ela surpreende o rei. Você lembra de Salomão, quando o Senhor aparece em sonho para Salomão e vai perguntar para Salomão: olha, depois que ele faz o sacrifício, pede qualquer coisa que eu te dou. Aí Salomão vai falar o seguinte: eu quero sabedoria para guiar teu povo. Aí o Senhor fala para ele: olha, você poderia ter pedido a aniquilação dos seus inimigos e eu faria. Você poderia ter pedido a riqueza material, todo o tesouro do mundo eu também te daria. Mas não, você pediu sabedoria para guiar meu povo. Por isso eu vou te dar não só sabedoria, né? Não vai ter mais sábio que ti, né? Mas vou te dar toda a riqueza também. Não vai ter maior rei que você, né? A impressão que dá, né, é que naquele momento Deus é surpreendido. A impressão é essa. E a impressão que passa aqui é que o rei também se surpreende, porque, puxa vida, ela poderia ter pedido alguma coisa pessoal, mas o coração dela não era ela não era uma pessoa egoísta, não era um coração egoísta. Ela não pediu nada exatamente para ela. Você está entendendo? Ela poderia ter pedido, falado: olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso de mais servas. Ela poderia pedir alguma coisa para as servas dela, ela poderia ter pedido riquezas e o rei daria, de verdade, o rei daria. Mas aí não, ela pede, ela faz uma petição sobre a vida dela. Minha vida está entregue à condenação, eu vou ser morta. Meus irmãos, este aqui é o momento que Esther começa a orar. Presta atenção na oração. Muitas vezes quando a gente vai orar com Deus, a gente não aprendeu até hoje a orar. Muita gente não aprendeu a orar. Quando a pessoa vai fazer a oração, ela começa primeiro já pedindo coisas materiais. E o mais importante, ela não mostra para o Senhor que está entregue, que é a própria vida. O que Esther está falando aqui é: ó rei, a minha vida está na tua mão.
Se alguém pode salvar, se alguém pode cuidar de mim, é você. Nas nossas orações, nós temos que pedir, sim, sempre e em primeiro lugar, pelas nossas vidas ao Senhor, né? Além de agradecer, é claro, porque nas minhas orações, na verdade, eu sempre começo agradecendo ao Senhor por tudo que Ele me deu. Mas mais que agradecer pelo que o Senhor me deu, eu agradeço pelo que Ele não me deu. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o nosso coração. Todas as coisas que o Senhor não me deu, todas as coisas que o Senhor não te deu, são aquelas coisas que, se Ele te desse, você se perderia. Então agradeço, Deus, obrigado pelas coisas que o Senhor não me deu também. Se o Senhor me desse, com certeza eu estava perdido, né? Essa mulher aqui, ela poderia pedir as coisas exorbitantes. Eu quero cavalos da Índia, eu quero as melhores roupas, eu quero as melhores joias, eu quero melhores servas, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela falou, não, eu quero a minha vida. Meus irmãos, a nossa oração quanto ao Senhor, a primeira coisa tem que ser sempre relacionado à nossa salvação. O que tem mais importante para mim e para você do que a nossa salvação? Não tem nada mais importante que a nossa salvação. Isso Ele já fez por nós. Isso Ele já fez. E aí, em segundo plano, você percebe que ela não vai pedir só por ela. Se você for conferir aqui na parte B do versículo 7, na parte B do versículo 3, capítulo 7, dá-se a minha vida com a minha petição e o meu povo como requerimento. Presta atenção que ela orou por ela, sim, mas ela orou pelo povo. Ela não tinha uma oração individualista. Ela poderia pedir, bom, eu vou pedir, sim, legal, vou pedir a minha vida e vou pedir a vida do meu pai aqui, Mardoqueu. Pronto, estou pedindo pela minha família. Não, ela está orando pela salvação do povo. Pode ter gente ali que não gostava muito de Esther, judeu? Pode. Ninguém é perfeito, né? Pode ter alguém que fez algo mal para ela enquanto ela era jovem? Pode. Mas ela orou pela vida de todos. Isso aí me lembra muito a oração que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus intercedeu pelo povo, para aquele povo que crucificou Ele, que escolheu a morte dele ao invés da morte de Barrabás, sim, para aquele povo. Para aquele povo que bateu com caniço na cabeça dele, sim. Orou pela vida daquele que, quando ele pediu água, deu vinagre, sim. Falou, Pai, perdoa-lhe, Senhor, perdoa-lhe, porque ele sabe o que faz. A nossa oração, meus irmãos, além de ser pela nossa salvação, tem que ser pela salvação do povo, tem que ser pela salvação da nação. Hoje é domingo e a gente sempre ora, né? Nós declaramos, Senhor, nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor. É Senhor de Peruíbe, todo o Brasil. Nós oramos pela nossa nação. Nós temos que aprender a nas nossas orações, colocar o povo de Deus nas nossas orações. Deus, você tem um povo Teu escolhido. Eu oro pela vida desse povo para que eles não se percam, porque o mundo está indo para o brejo, né? Veja, meus irmãos, se você... Eu vou falar bem a verdade para vocês. Pelo que me parece, biblicamente falando, né, o mundo, no contexto geral, só tem a regredir. Não há possibilidade do mundo se regenerar. A verdade é essa. Não há possibilidade do ser humano se regenerar. Não tem como. É ribanceira abaixo. Todo dia, é só você prestar atenção nas coisas que acontecem. Todos os dias você escuta que uma coisa pior tem acontecido. Quando você pensa que já viu de tudo, você vê uma coisa pior ainda no outro dia. A esperança, na verdade, da salvação da humanidade por si próprio é impossível. Tanto é fato que a palavra fala que Deus abreviou os tempos. Por quê? Porque senão nem os escolhidos escapariam. Senão nem os seus escolhidos se salvariam. Por quê? Porque a tendência do mundo é ficar cada vez pior, né? Obrigado, irmão. Abençoe. Porque a tendência do mundo é só piorar. E é por isso que nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar pelo nosso irmão.
Veja, Isaías ele recebeu uma incumbência do Senhor de pregar a palavra para um povo que estava fazendo tudo de errado, um povo que estava desrespeitando o Senhor, um povo que não estava agindo de acordo com a vontade do Senhor. Só que Isaías ele recebe uma incumbência que nós, se for colocar no nosso coração, a pessoa não obedeceria. Por quê? Porque Deus fala: olha, você vai orar para tal povo, você vai profetizar no povo, você vai pregar para tal povo. Só que os corações deles não vão se arrepender. Você já imaginou Deus te chamar para evangelizar um povo e já te falar de cara: você vai evangelizar esse povo, mas esse povo não vai melhorar, ele não vai se arrepender? Você ia pregar? Você vai pregar para um povo, Deus já te falando de cara: esse povo não vai se arrepender. Você vai pregar para esse povo? Né? Entenda uma coisa: Deus não está trabalhando o povo, Deus está trabalhando você. Deus estava trabalhando mais Isaías do que aquele mesmo povo. Você está entendendo? E é por isso que mesmo talvez a gente perdendo a esperança de um mundo melhor, terrenamente falando, né, nesse plano falando, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que buscar a salvação. Esther fez isso aqui, né? Neste momento aqui, é lógico que o contexto é diferente, né? Mas ela pediu a salvação do único, escuta, do único que podia dar um jeito naquela situação. Só tem um que pode dar um jeito na humanidade, que pode salvar o mundo, um único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fora Ele, meus irmãos, nada, ninguém pode, né? Então Esther foi pedir para aquele que poderia resolver aquilo ali, e orou pelo povo e orou por si próprio. Porque estamos vendidos, e aqui me lembra do pecado. Você lembra que a humanidade, ele vivia pela graça. Adão e Eva já viviam pela graça. Hoje nós vivemos pela graça, sim, mas Adão e Eva eles já viviam pela graça. É só você prestar atenção lá em Gênesis, que eles não precisavam de caçar, porque a comida estava ali para eles. A fruta ali que eles quisessem comer, a fruta, não o fruto foi do pecado. A fruta que eles quisessem comer estava ali, não precisava de plantar. A natureza mesmo fazia tudo, o passarinho comia também, defecava ali, caía a semente, nascia tudo naturalmente, não precisava de trabalhar. Tanto que depois da queda do homem, né, uma das maldições que o homem herdou agora você vai se sustentar através do seu suor. O que significa antes? Que o sustento não vinha do suor do homem. O homem já vivia pela graça. O homem já tinha comunhão com Deus, porque a palavra vai falar que Deus sempre descia ali diariamente para conversar, para ter intimidade com Adão e Eva, para conversar com os dois, para ver o que estava acontecendo. E depois disso o negócio começou a mudar um pouquinho. Parou de viver pela graça. Por quê? Porque eles foram comprados. Por quem? Pelo pecado. Eles foram vendidos pelo pecado. Olha o que Esther está falando aqui no capítulo 4. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo. Nós estamos vendidos. Nós estamos condenados. Nós mesmos não podemos nos salvar, né? Para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ainda que o opressor não compensaria a perda do rei. Olha o que está falando, olha o que Esther está falando aqui. E aí, irmãos, serve para a gente também. O inimigo ele não quer só você como escravo, se você deixar. Ele não te comprou. Ele não comprou a humanidade com o pecado lá de Adão e Eva só para atazanar a vida, só para fazer maldade. Não foi só isso não. Ela está falando aqui, ó. Ainda que a gente fosse vendido, para ficar servindo, para ficar sendo capacho, eu ainda aceitaria, porque seria só isso, mas não. Foi vendido para ser destruído. O inimigo na vida do ser humano, na humanidade, a intenção dele não é só atazanar, não é só trazer doença, não é só trazer discórdia, não é só destruir família. Não é só isso, é destruir a alma. É destruir a alma, é acabar com a sua salvação, né? Então Esther está falando exatamente isso aqui, ó. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos ou servas
nos vendessem, calaria-me, ainda que o opressor não compensaria a perda do rei. Ou seja, não seria bom para o Senhor, mas pelo menos a gente estava vivo, pelo menos a gente ainda tinha esperança. Mas não, ele quer destruir mesmo, né? Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Aqui, meus irmãos, e a gente está falando de uma oração entre uma serva, que no caso é a rainha Ester, né, e o rei. A gente está falando entre uma oração, entre conversa, entre nós e Deus, onde você coloca as suas dificuldades aos pés do Senhor, e o Senhor, nesse momento, ele vai fazer uma pergunta, vai falar o seguinte: quem é que está fazendo tal coisa? Quem é que está te oprimindo? O que está acontecendo na tua vida? Fala que nós vamos resolver. Primeiro ela teve comunhão. Escuta, primeiro a comunhão com Deus, a gente viu ali nos primeiros versículos. Depois ela mostrou na sua petição, no seu requerimento, humildade de coração. E quando ela falou humildemente de coração, aí o rei responde: o que está acontecendo? Quem que está fazendo isso contigo? Né? Olha só. E disse Ester: o homem, versículo 6, o homem, o opressor e o inimigo, este mal é Amã. Então Amã se perturbou perante a rainha, perante o rei e a rainha, né? Ela respondeu para o rei qual que era a dificuldade. Na verdade, meus irmãos, nós temos que, quando orar com Deus, quando falar com Deus, nós temos que saber o que nos aflige e temos que falar para Deus a nossa dificuldade. Deus sonda, esquadrinha nossos corações, sim, só que Deus só faz alguma coisa na sua vida quando você professa com a tua boca. É ali que está a autoridade, né? Mas não da boca para fora, de coração, claro, né? Mas eu sou mudo, eu não sei falar. Aí não precisa de falar, né? Mas você tem que professar com a tua boca. Outra coisa importante é você saber falar com Deus qual que é a dificuldade. Deus, transforma a minha vida. Senhor, me ajuda. No quê? Não sei. Está perdido na tua própria oração. Se você não sabe o que você quer para a tua vida. Tem um livro, na verdade não é um livro, é aquele filme que é Alice no País das Maravilhas. E tem um trecho lá que chama O Pulo do Gato. Acho que vocês já devem saber. Quando a Alice está andando, aí chega o gato lá e está numa esquina, uma mão de duas vias assim, numa esquina. Aí a Alice pergunta: para onde vai esse caminho aqui? Aí o gato olha para ela e pergunta bem assim: para onde você quer ir? Ela fala: não sei, tanto faz. Se tanto faz para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Tu não sabe para onde tu quer ir? Qualquer caminho serve. Se você não sabe falar com Deus, qual é a tua dificuldade, aonde você quer chegar, o que você almeja, qualquer coisa serve, meus irmãos. E Deus não é qualquer coisa, né? Senhor, é assim, 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 a dificuldade é essa, eu preciso disso, disso, daquilo, e faça na minha vida segundo a sua vontade, mas o caminho do meu coração é esse, né? Mas enfim, bom, aí ela respondeu, né, qual que é a dificuldade. Aí vai começar a acontecer uma coisa aqui muito interessante a partir do versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, né? Então você imagina contigo aquela imagem do coração do rei, que eles estavam ali bebendo e conversando. Quando Esther fala que Amã, que é o opressor que quer matar a rainha Esther e o povo judeu, o rei se levanta, larga o vinho para lá, vira de costa e vai para o jardim, para a sacada do palácio, e fica olhando para o jardim pensativo na cabeça. Está tocando naquilo que é meu. Esse aqui está querendo tocar naquilo que é meu. Meus irmãos, quando o inimigo tenta fazer isso comigo e contigo, no coração de Deus bate exatamente a mesma coisa. Está tentando tocar no meu ungido, né? Vou fazer alguma coisa, vou trabalhar nesse sentido, né? Então o rei vira de costas e vai para o palácio, lá para o jardim, e fica pensativo. E Amã, nesse momento que Amã percebe o furor do rei, ele começa a tomar algumas atitudes condenáveis para ele, que o condenou mais ainda.
porque olha só, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Vou ler de novo. E Amã pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida. Aquele que estava achando que podia tirar a vida, agora está rogando pela própria vida, porque viu que o mal já lhe era determinado pelo rei. O inimigo, meus irmãos, ele já sabe que ele está condenado. O inimigo, ele não tem salvação. O inimigo, ele está condenado. Ele sabe do fim dele. A diferença é que ele quer levar quanto mais pessoas junto com ele, melhor. Mas ele sabe que está condenado. E ele sabe que não tem o que fazer mais, né? Bom, aí o que acontece? Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, ou seja, o rei voltou para onde eles estavam, né? Amã tinha caído prostrado sobre o leito, ou seja, sobre a cama, tá? Em que estava Ester. Bom, aí acabou de vez. O rei já determinou que aquele homem, no coração do rei já determinou que aquele homem vai morrer. Por quê? Porque quer matar a rainha. Quando volta, encontra o camarada deitado na cama da mulher dele. Né? Isso aí é o desespero. Isso aí é simples sinal de desespero do inimigo quando viu o chicote estralando para o lado dele, né? Então disse o rei, olha o que o rei vai falar para Amã: porventura queria ele também forçar a rainha perante a mim nessa casa? Ou seja, você está querendo se aproveitar da minha esposa dentro da minha própria casa, né? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Os servos que estavam ali em volta, os soldados que estavam ali em volta, eles fizeram uma coisa com Amã, que ali foi o que Amã falou: agora já era de vez. Tinha uma prática antigamente, é interessante, e aí serve para a gente também, né? Aprende uma coisa: o rei, lembra que a gente falou que o pecado causa uma barreira, é bíblico, que o pecado causa uma barreira entre Deus e o homem? Deus não pode contemplar o homem por conta do pecado. Deus não pode olhar para mim e para você, porque se ele olhar para mim e para você, nós pessoas, o que ele vai ver é pecado, o que ele vai ver é perversidade, o que ele vai ver é pensamentos negativos, o que ele vai ver é malícia, o que ele vai ver é ódio, porque é da humanidade, é do homem ódio. Mas no momento que você aceita Jesus na sua vida, Deus para de olhar para você e passa a olhar para Jesus na sua vida. Por isso que a palavra fala que quando Jesus Cristo morre, o véu se rasga. Aquele véu que separava o resto dos lugares, o resto dos compartimentos do tabernáculo do Santo dos Santos, que onde podia entrar era só o sumo sacerdote, aquele véu se rasgou. Ou seja, nós temos livre acesso através de Jesus Cristo. Agora sim, a gente pode olhar para Deus e Deus olhar para nós, porque não tem condenação na gente mais. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Né? Não há condenação para os que estão em Cristo. Deus pode olhar para a gente através de Cristo, porque não tem condenação em nós. E aqui a gente leu, no versículo 8, que cobriram o rosto de Amã, depois que o rei falou isso. Você está querendo se aproveitar da minha mulher? Na minha própria casa? Eles vão cobrir o rosto da Amã. Por quê? Porque o rei não podia olhar para o rosto de alguém condenado. Alguém que estava condenado à morte, alguém que não tinha mais salvação, a quem o rei olhava e só via pecado, Deus não podia olhar. Então os servos vieram e taparam o rosto daquele homem. Quando isso daí acontece, aí é desespero, né? Certo, daquele rapaz. Acabou, agora eu já estava ruim para o meu lado. Os soldados já vieram, já ouvindo a palavra do rei, já cobriram o meu rosto, ele já entendeu: eu estou morto, eu não saio daqui vivo, né? Meus irmãos, e a nossa oração tem que ser exatamente essa, para que o nosso rosto não esteja coberto, né, perante o Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós, porque se o Senhor não puder olhar para mim e para você, a gente também está condenado. Mas no momento que você, e aí eu falei na sexta-feira, foi na sexta-feira,
que a justificação é uma coisa que acontece uma vez só. Uma vez que você já aceitou Jesus na sua vida, você pode ter certeza que o véu se rasgou para você. Essa cobertura do pecado não tem mais entre nós e Deus. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. E o Santo dos Santos tem livre acesso a nós através do Espírito Santo, né? E aí, olha só. Então disse Arbona, versículo 9, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que lhe falara para o bem do rei, já está na casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. É o inimigo caindo na sua própria armadilha, meu irmão. Tudo aquilo que o inimigo armou para Mardoqueu, para o povo de Deus, se tornou contra ele próprio. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Na vida de Mardoqueu, na vida de Esther, Deus tinha propósito. Então as coisas cooperariam para o bem deles. Até aquela forca que o inimigo fez para enforcar Mardoqueu, se tornou para o bem de Mardoqueu, um servo de Deus, um judeu servo de Deus. Até a armadilha que o inimigo fez se tornou para o bem. O apóstolo Paulo, quando ele viajava e ele sofria e ele era preso, igual quando ele foi preso lá em Filipos, junto com Silas, era o inimigo tentando contra a vida daquele homem. O que ele fez? Ele orou e cantou louvores ao Senhor. As correntes se abriram, as correntes se quebraram, as portas se abriram. O guarda foi batizado, a família do guarda foi batizado. Aquele povo se converteu através da pregação do apóstolo Paulo e Silas lá dentro, através da oração, porque ninguém que estava lá preso fugiu. A prisão cooperou para o bem de Paulo. Quando ele foi apedrejado em Listra, a palavra vai falar que ele estava como morto, caiu como morto, todo arrebentado, mas quem olhava para ele via como o rosto de um anjo. E ali ele pregou, e ali converteu, cooperou para o bem. As dificuldades que o inimigo tenta levantar contra a gente, meu irmão, coopera para o bem. Tu pode ter certeza. Você pode ter certeza. Basta a gente ter esse discernimento espiritual para saber esperar o momento certo. Saber entender que o que está acontecendo vindo do inimigo se torna para o bem do seu e para o bem do povo de Deus. De repente, aí do lado de fora a pessoa está com uma dificuldade, sendo apontado o dedo, sendo blasfemado o nome, e a gente vê a oportunidade exatamente neste momento, de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Tantas coisas que acontecem no meio do mundo cristão, no meio do mundo evangélico, e a gente muitas vezes fica ali pensando: meu Deus, mas por quê? Não, é oportunidade para Deus trabalhar na minha vida, é oportunidade para Deus trabalhar na sua vida, mesmo diante do escândalo, mesmo diante das barreiras, principalmente diante das dificuldades, das armadilhas. Você sabe por quê? Porque um ouro, para ele ter valor, ele tem que ser provado. Quando o ouro ele é tirado lá do meio da água lá, quando é peneirado, que tira ali as pepitas de ouro, ou quando sai da escavação, ele está tudo sujo. Ele é uma pedra que às vezes nem brilha, né? Mas aí ele começa a ser provado. Ele é colocado no fogo, é derretido, é arrebentado, e aí se torna uma joia maravilhosa. Aos olhos de quem não conhece, não tem valor nenhum, não serve para nada. Pega e joga no mato, joga para lá. Mas aos olhos do especialista, mesmo feinho, mesmo fraco, mesmo pequenininho, tem valor. Tem muito valor. Mesmo no meio de tanta sujeira, tem valor. O diamante, ele é lapidado para se tornar aquela joia maravilhosa, ele é lapidado diariamente.
E a lapidação, meus irmãos, do diamante não é uma coisa tão simples. Antigamente era na marretada, hoje é no laser, né? Ele está fazendo o desenho no laser para lapidar. Mas você imagina você um diamante recebendo, sendo cortado, né? Inicialmente feio, mas sendo cortado, vira uma joia maravilhosa. Eu, por exemplo, se eu achar uma pedra de diamante na rua, na sua forma bruta, na sua forma original, eu que não sou especialista, eu vou pegar e falar, uma pedra comum e joga fora. Agora aquele que conhece, o íntimo, aquele que conhece o que tem por dentro, porque aquela carcaça do lado de fora do diamante é o que os olhos a gente vê. Mas o especialista, ele não olha aquela carcaça do lado de fora, ele olha ali dentro, ele dá uma olhada lá dentro, ele tem o dom de olhar profundamente e ver, não, aqui tem alguma coisa diferente, aqui tem uma joia maravilhosa, mesmo no meio da sujeira, vale a pena eu investir aqui. E é exatamente o que aconteceu aqui no meio desse povo aqui, ó. Mesmo no meio de tanta coisa ruim, no meio de tanta desgraça, no meio de tanto atentado, o Senhor viu uma preciosidade ali e falou, não, vou transformar isso aqui numa joia preciosa, vale a pena investir, né? E o inimigo vai cair na sua própria armadilha. O rei deu a ordem, pega ele e enforca na sua própria forca, né? Bom, e enforcaram, versículo 10, enforcaram pois a Amã na forca que ele tinha preparado, olha aqui que fica bem fácil aqui, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou, ou seja, o rei agora está tranquilo. Só que tem um problema, essa tranquilidade do rei ainda não tinha resolvido o problema. Por quê? Porque não tinha chegado o grande dia ainda. A rainha Esther corria risco de morrer ainda, né? Meus irmãos, o Senhor, Ele fica satisfeito com as nossas atitudes? Sim, sim. Mas a gente tem que matar um leão por dia. Cada dia é uma dificuldade diferente, né? Se aplacou naquele momento. Mas olha o que acontece. Vamos começar o capítulo 8 aqui. Naquele mesmo dia, o rei Assuero e a rainha Esther... Vou voltar. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã. Ou seja, o que era do inimigo, agora está sob posse de Esther, tá? Porque ele morreu, então a casa, e quando fala casa aqui, são as propriedades, porque aquele homem ele era rico, tá? Ele tinha muitas propriedades, tinha muitos servos, aquele ali se tornou tudo de Esther agora, tá? Inimigo dos judeus. Mardoqueu veio perante o rei, porque a rainha Esther tinha declarado o que ele era, ou seja, a rainha Esther tinha falado, ó, isso aqui é meu pai adotivo, meus pais morreram e ele, né, era meu parente, me adotou como filha, ele que cuidou de mim. Se eu estou aqui hoje é porque ele cuidou de mim, né? Então o rei, ela apresentou ele ao rei, né? E aí retirou o rei o seu anel que tinha dado a Amã. Sabe aquele anel que Amã tinha, que dava direito? Isso aqui é interessante. Que dava direito de fazer e acontecer, que todos tinham se inclinar sobre ele, né? Ou se prostrar. Por que se prostrar ou inclinar? Porque aquele que não tinha capacidade de se ajoelhar, porque tinha problema na perna, ou porque era aleijado, já estava no chão, tinha que pelo menos inclinar a cabeça assim, quando o homem passasse. Porque o homem era poderoso, o homem era o bambambam. Esse tal de Amã aí que foi enforcado, ele tinha no passado muito poder, né? Nesse sentido. Então o que o rei fez? Todo aquele poder que tinha com Amã, ele tira nesse momento, que é o anel, tá? Entrega para Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Esther vai pegar então a casa, toda a propriedade que era de Amã, que o rei tinha dado para ela, entrega sob a posse de Mardoqueu, né? Falou mais Esther perante o rei e lhes lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, né? Porque ele era da descendência de Agag. Vocês vão lembrar, eu falei isso aí, acho que na aula passada ou na aula retrasada, que quando Deus manda Saul acabar com Agag e todo o seu povo e todo o seu despojo e não levar nada, Saul desobedece e leva o rei junto e leva alguns animais junto, né? Quando Samuel fica sabendo disso, vai lá e fala: que barulho é esse que eu estou ouvindo?
Vocês lembram disso, né? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Não, não é nada não. Ah, eu estou ouvindo barulho de bicho aí, tem umas vaquinhas aí, tem umas cordeirinhas aí. Não, é que eu quis trazer os melhores para sacrificar para o Senhor não se incomoda com isso aí não. Deus não quer mais sacrifício, Deus quer obediência, né? E cadê o rei? Ah, o rei eu trouxe também. Não. Por que tinha essa briga entre os agagitas e os judeus? Porque Samuel matou Agag. Saul não matou, mas Samuel matou porque era ordem de Deus. Então criou uma rixa entre esse povo aí, né? E como ele era dessa descendência, virou inimigo dos judeus. E seu intento que tinha intentado contra os judeus, ou seja, ela vai suplicar ao rei para que revogasse aquela maldade que Amã tinha decretado contra o povo de Deus. Que maldade? A maldade de morte, né? Bom, estendeu o rei para Ester o seu cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, Ester falando, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça aos teus olhos, ou seja, se eu tenho algum valor para ti, né? E se esse negócio é reto diante do rei, ou seja, isso é certo diante de ti, veja uma coisa, né? A petição de Ester não estava só vinculada ao que ela achava correto, o que ela queria, mas se era direito perante ao rei. O que a gente pede para Deus está dentro das diretrizes do Senhor? É uma coisa honesta? É uma coisa correta? Essas coisas a gente tem que pensar também, né? Porque, vou só dar um exemplo. Teve um amigo meu, um parente meu na verdade, que falou que Deus tinha prometido um carro para ele. Deus falou que vai me dar um carro e eu já vou na concessionária tirar esse carro, não sei o quê. Aí ele falou, mas o pior é que meu olerite não está dando. Mas Deus me prometeu, eu tenho que tirar, vamos forjar um olerite. Aí eu pergunto, mas você tem carta já? Ah, não tenho carta não, mas Deus falou que vai me dar. Será que é reto perante Deus? Tá certo, forjar o olerite, Deus... Você entendeu o que Ester está falando aqui? É minha vontade, mas é reto diante de ti, Senhor. É o que Cristo falou, meus irmãos. Olha, Senhor, olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feito não a minha, mas a sua vontade. Tá? Isso aí é o caráter de Cristo em nós, meus irmãos. Mas olha só, e se for reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar poder sobre os judeus que há em todas as províncias. Ou seja, acaba com aquele mandato lá, vamos revogar aquela lei, né? Bom, por quê? Porque como poderei ver o mal sobrevirá sobre o meu povo, ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? Como poderei ver a perdição da minha geração? Está orando pelo povo de novo. Tenha misericórdia. Como é que eu vou ver meu povo ser condenado? Eu estou aqui, talvez eu esteja protegida, né? Eu estou aqui pertinho, estou protegida sim, mas eu vou ver meu povo sofrer, eu não posso ver isso daí, né? Revoga essa lei, está orando pelo povo. Então disse o rei Assuero à rainha Ester, versículo 7 do capítulo 8, né? E ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei. Deixa eu parar aqui rapidinho nesse ponto aqui. Todo aquele poder que era dado a Amã agora está com Mardoqueu. O rei fala assim: vocês agora escrevam uma lei. Aqui estou dando liberdade para vocês escreverem uma lei que for do agrado de vocês para os judeus. E depois que vocês escreverem, depois que a gente escrever isso daí, vamos selar com o anel do rei, né? Bom, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel não pode revogar. Você entendeu, meus irmãos? O rei ele tinha feito uma escrita em nome do rei para Amã e selado com o anel, feita aquela aliança, feito aquele testamento, e não podia ser revogado. A gente chama isso daí
de velha aliança, Antigo Testamento, se for separar aqui no contexto geral. Aquele testamento antigamente que era por sacrifício, na Bíblia, ele não poderia ser revogado também. Ele tem que ser cumprido. Você está entendendo? Se a salvação viria por conta do pecado do homem, que já vivia pela graça, vocês lembram? Mas se a salvação viria pelo cumprimento, pelo sacrifício, isso daí foi uma ordem de Deus no Velho Testamento, teria que ser cumprido. Deus não volta atrás com a palavra dele, não tem esse negócio não. Não tem esse negócio não. O problema, na verdade, hoje em dia das igrejas, principalmente, infelizmente, das igrejas carismáticas, das pentecostais, e a igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja pentecostal. Mas o problema, na verdade, das igrejas pentecostais é que elas colocam muito e muitas vezes erroneamente, o nome de Deus, uma revelação de Deus, numa coisa que não é da vontade de Deus. Deus falou que tal coisa vai acontecer na minha vida. Aí não acontece. Não é que Deus mudou de ideia. Não, Deus me prometeu que eu vou casar com tal pessoa. Aí aquela pessoa casa. E não foi com você. Deus voltou atrás agora? Deus mudou de ideia? Deus profetizou que tal irmã vai ter um filho. Aí nasce uma filha. E agora? Deus prometeu que você vai ser um grande empresário. E não é assim que funciona. Quer dizer, o homem fica falando coisas, colocando o nome de Deus, só que Deus não volta atrás da palavra dele. Ele selou, acabou. E a palavra mostra o tempo todo, isso aqui está mostrando de novo. Né? Mas vamos lá. A gente leu aqui, porque a escritura que o rei se escreve em nome do rei, o que é falado em nome do rei, se sela com o anel do rei e não se revoga. Então foram chamados os escrivões do rei, versículo 9, naquele mesmo tempo, ou seja, naquela mesma hora, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, e aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, ou seja, Mardoqueu, ele tinha a liberdade para escrever uma lei, tá? Em nome do rei, como também os sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias que se estendessem da Índia até a Etiópia, ou seja, de todas as províncias. Você lembra que eram 127 províncias, né? Que o rei cuidava. Então, vai para todo mundo essa lei que Mardoqueu está escrevendo aí, tá? Está escrito aqui na sequência: 127 províncias. A cada província a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Foi feito um edito de maneira que todos pudessem ler na sua própria língua, na sua própria cultura, no seu próprio costume e entendessem. Entendeu ou não? Foi feita uma lei e traduzida de forma que todos pudessem entender que tinham direito à salvação. A palavra de Deus, meus irmãos. Esse livro aqui, que inicialmente foi escrito lá em hebraico, em aramaico, o Antigo Testamento todinho, e o Novo Testamento, na verdade, já foi escrito em grego, mas nem qualquer grego, né? Foi num grego que a gente chama de grego koiné, que é um grego popular, um grego que as pessoas, não um grego culto, mas um grego que as pessoas, quer dizer, a tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a tradução do Antigo Testamento foi feita nesse grego koiné, que era para que as pessoas pudessem ler e entender. O Novo Testamento todo já foi escrito no grego, que era a língua universal, mas não tinha o Antigo Testamento no grego. Então foi traduzido para que todos pudessem ler e entender. Mas eu e você, nós não somos gregos e nem hebreus, então a gente nem entender do mesmo jeito, né? Você percebe tanto de vezes que a Bíblia foi traduzida para várias línguas, até a gente tem aqui em português, para que você possa ler e entender. É exatamente isso que a palavra está falando aqui. Foi feito o edito e eles tiveram o cuidado de respeitar a língua de cada povo, o jeito que cada povo falava. Lá da África, lá de não sei aonde, todo mundo. E na sua própria cultura, com o próprio costume do povo, para que eles pudessem ler e entender, né, este edito aí. E a Bíblia hoje nós temos esse grande prazer também de ler esse propósito de Deus na nossa vida, na nossa língua. Ter no celular, tem Bíblia pequena, tem Bíblia grande, tem Bíblia na linguagem atual, tem Bíblia
um pouco mais tradicional. Tem a NVI, a Nova Versão Internacional, para que você possa ler e entender o quê? Você pode ser salvo, basta você querer, né? Mas aqui, olha só, alguém falando que versículo eu parei aí, que eu perdi? 10. Parei no versículo 10, né? Ou foi no 11? Não, 10. 10, né? Eu vou começar o 10, né? Bom, e se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo e cavalagem que sobre ginetes se eram das cavalarias do rei. Aquela cavalaria bem rápida, ou seja, os correios foram rápido para poder entregar. É um tipo de montaria rápida. Não sei se vocês já viram esses caras que participam de corrida a cavalo. Você vê que eles montam diferente? Que eles ficam com o pé espichadinho para cima assim. Já perceberam que ele fica encolhidinho no cavalo assim e com o pé para cima? Você vê um cara andando aí normal, ou cavalgando, e fica com o pé lá embaixo, né? Agora esses que montam corredores profissionais mesmo, eles ficam com o pé lá em cima, juntinho do cavalo, o cavalo praticamente se torna um só, que é para ser rápido. Era um tipo de montaria, na verdade, nesse tempo aqui, esses ginetes aqui, que era para ser rápido, para sair com aquelas cartas para entregar rápido para o povo. Eles tinham pressa que o povo entendesse, né? Bom, nelas o rei concedia aos judeus, olha só o que vai estar escrito, nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade, primeira coisa, o que a carta dizia, que os judeus se reunissem. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Tem gente que fala que pode buscar o Senhor, tem gente que acha que pode buscar a salvação sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É uma ignorância achar, eu e você achar que a gente consegue fazer as coisas sozinhos. Eu vou te provar isso daí com o próprio Cristo. Vou te provar isso aí com o próprio Cristo. Ele não escolheu 12 discípulos? Ele não era o próprio Deus? Ele não podia fazer sozinho? Não, mas a minha oração pode ser sozinha. Pode, deve. Mas você também deve orar em grupo. Quando ele vai lá no monte orar, ele fala, vigiai e orai aqui para mim. Por que está pedindo para os discípulos orarem por ele? Por quê? Porque é necessário que as pessoas intercedam por você, meus irmãos. Isso aqui é proteção espiritual. Você está entendendo? Mas olha só, ele está falando aqui, antes da primeira vírgula. Versículo 11. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispuserem para defenderem suas vidas. Ou seja, a gente vai se reunir, vai se organizar e vai lutar pela nossa salvação. Juntos, né? E se dispuseram para defender as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem todas as forças do povo e da província com que eles apertassem crianças e mulheres e que se saqueassem os seus despojos. Lembra daquela primeira lei que foi feita? Que todo judeu que você matasse, que eles matassem, eles podiam pegar os despojos dos judeus? A primeira lei era essa. A segunda lei que foi determinada, se vier alguém tentar te destruir, você vai destruir ele e o que é dele vai passar a ser seu. Nesse tempo aqui foi isso que foi escrito, né? Se reúnam, se organizem, lutem pela sua salvação, lutem pela sua vida, lutem contra os inimigos. Mas é para matar quem? É para matar todos, é para acabar com tudo. Hoje de manhã, na verdade, eu estava falando sobre isso com a Cida, a minha esposa, que quando a gente fala de pecado, né, e todos nós temos, na verdade, um monte de tipo de pecado diferente que a gente comete todo dia. Mas tem gente que acha que tal pecado eu abro mão, tal pecado eu consigo, tal pecado, não, mas esse aqui é um pecadinho de estimação. Não existe pecado de estimação. Quando Deus fala para Saul para destruir aquele povo de Agag, o rei Agag, era para destruir tudo, tudo, não é para ficar nada de estimação. Ele desobedeceu e deu no que deu. Perdeu o posto de rei. Deus virou a cara contra Saul e não teve conversa mais, não voltou atrás não, tá? Né?
E aqui está falando para destruir mesmo, destrói, mas destrói homem, mulher, criança, velho, novo, rebenta tudo de vez. Não é para você sair matando as pessoas na rua também, né, meus irmãos? Mas a gente está falando de luta, é para lutar contra tudo. É para destruir todo aquele tipo de pecado que tem dentro de você, que o inimigo coloca contra você, que tenta te tentar, você acaba. E como que tu acaba com isso? Se reunindo, oração, intercessão. É só ler acima de volta. Vai fazendo a leitura ao contrário aqui. Se organizem, perseverem, se reúnam, né? Mas vamos lá. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria que todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Preparados, meus irmãos. Ninguém é salvo se preparando, tá? Ninguém consegue vencer as lutas contra o inimigo se preparando. Você consegue se preparar, você estar preparado. Se prepara que o dia vai chegar. Meus irmãos, na verdade, as pessoas elas erram quando elas querem resolver o problema, quando o problema já está instaurado. As pessoas começam a pegar e dar direção à sua família, quando a família já está em processo de separação, quando o homem já está para um lado e a mulher já está para o outro. Mas no meio do caminho eles não se prepararam para que quando o momento difícil chegar, a gente já está preparado para passar juntos. Você está entendendo? Então a nossa vida como cristão é de preparação. Todo dia, buscando a comunhão com o Senhor, buscando a comunhão com os irmãos, em oração, intercedendo por nós, pela nossa salvação, sim, mas pela salvação de todo o povo de Deus. Para que no grande dia seja preparado, porque ninguém é salvo se preparando, só é salvo quem está preparado, né? Os correios sobre os ginetes, né, que é das cavalarias do rei, apressuradamente saíram, rápido, com pressa, né, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada essa ordem na fortaleza de Suzã, né? Então, ou seja, a lei foi publicada, foi entregue para o povo. Então Mardoqueu, versículo 15 eu estou lendo. Então Mardoqueu saiu na presença do rei. E aqui, meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês desse trecho aqui, que é um trecho muito bonito, né? Porque aqui vai mostrar uma tipificação, né? Uma tipificação, não que é o Cristo, mas uma tipificação de Cristo, tá? Olha só, então Mardoqueu saiu da presença do rei. Cristo deixou a glória, né? Saiu da presença de Deus. Saiu da presença do rei com uma veste azul, real, celeste e branca, com vestes de rei, meu irmão, como também com uma grande coroa de ouro e com a capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou contente, todo o povo de Deus ficou contente pelo pacto, pela nova aliança que foi feita em prol do povo, que seria todo condenado, naquela reunião que houve entre o rei, entre a rainha Esther, entre Mardoqueu, onde o inimigo foi condenado, foi dado um lugar mais alto a Mardoqueu, abaixo, claro, do rei, como príncipe, né? Foi dado a ele isso daí, e todo o povo se alegrou, todo o povo ficou feliz ao ver Mardoqueu e ver agora a esperança de salvação que estava na atitude daquele homem, né? Bom, e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Para o povo de Deus, ao ver Mardoqueu, depois dessa nova aliança, depois desse novo pacto que foi feito, houve para os judeus luz, esperança, né? Agora a gente pode. O que era para a gente só escuridão, não tinha aquela luz no final do túnel, no fim do túnel, né? A gente sempre fala luz no fim do túnel, uma escapatória que a gente não tinha. Agora a gente está vendo luz.
né? Alegria, essa luz, essa esperança traz alegria, gozo e honra, porque faz parte agora de um povo não mais condenado, mas de um povo salvo, um povo salvo. E a presença de Cristo tem que provocar em nossa vida, meus irmãos, exatamente isso, tá? Luz, alegria, gozo e honra. Bom, versículo 17 para a gente finalizar. Também toda a província em que toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo e banquete e dias de folguedo. E aí que vem um negócio interessante aqui, ó, a gente vai ler agora. E muito entre os povos da terra se fizeram judeus. O povo estava se convertendo já. Você viu? Essa nova aliança que foi feita, que trouxe salvação, que trouxe alegria, que trouxe uma luz no final do túnel para um povo que estava condenado, à medida que aquela alegria ia contagiando o povo, muita gente começou a virar judeu. Tem como virar judeu também? Tem como me converter a vocês também? Por quê? Porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Você entendeu? Meus irmãos, é exatamente isso que nós, como povo de Deus, temos que fazer. Através da nossa esperança, da nossa alegria, do nosso gozo, do nosso testemunho, do nosso temor ao Senhor, as pessoas têm que se alegrar conosco e se converter a Cristo, buscar Cristo através de nós. A palavra não fala aqui que eles falavam, quer virar judeu? Que nem eu acho que hoje em dia a gente também as igrejas evangélicas pecam muito nessa parte de ficar fazendo apelo. Você quer virar crente? Você quer aceitar Jesus? Aceita, vai, por favor. Ele está ali triste, de coração quebrantadinho, esperando você. Vai para ele, vai, por favor. A pessoa vai para Cristo não é porque se converteu, vai para Cristo com dó. Vou aceitar esse homem. Como é que é o nome dele mesmo? Cristo. Vou aceitar esse Cristo aí. Não, meus irmãos, de maneira nenhuma. Eu acho que vocês nunca viram fazer nenhum tipo de apelo. Vocês já viram fazendo apelo? Não. Por quê? Porque se a pessoa aceitar Cristo, se a pessoa entender que o único jeito dele ser salvo é se juntando ao povo de Deus, o povo entendeu aqui que o único jeito deles serem salvos era se juntando aos judeus. Eles antes estavam com a faca e o queijo na mão, vamos matar judeu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daqui a pouco ele falou, rapaz, tem um Deus no meio desse povo aí que nós não vamos poder contra eles não, vamos se juntar com ele, que eles já destruíram a gente uma vez, vai acabar destruindo de novo. Vamos se juntar com ele, vamos se converter. Eles têm uma coisa que a gente não tem, mas não mostra que eles pedindo, você quer se tornar judeu para eu não matar você? Não, eles se converteram através do testemunho daquele povo, se converteram através da alegria daquele povo, e muitos se fizeram judeus por conta disso. A palavra fala, foram todos? Foram muitos, mas não foram todos. Tem gente que não vem de jeito nenhum, aquele negócio que quem não vem por amor, vem por dor, não está na Bíblia, isso aí é dito popular, né? Isso aí é do povo, mas é o que a palavra diz. Amém, irmãos queridos? Que nós possamos, através da nossa alegria, do nosso gozo, da nossa honra, né, que o Senhor nos dá, converter muitas almas em nome de Jesus. Vamos terminar aí, vamos orar ao Senhor, e na semana que vem a gente finaliza esse livro de Esther, que é um livro tão maravilhoso. Amém? Vamos orar. Vou pedir para o irmão.